Segundo domínio da agilidade de negócios, segundo o Instituto de Agilidade de Negócios, Business Agility Institute, certo? Para quem entrou nesse vídeo agora, nós estamos falando da dimensão liderança dos domínios da agilidade de negócios. E são 3 domínios: gestão de pessoas, um time e agilidade estratégica. Esse vídeo aqui é dedicado ao um time. Esse um time ou uma equipe, como vocês quiserem chamar, é interessante porque ele remete à cultura organizacional. Parece que é um time, aquele no nível de time, do 7 mais ou menos 2, lá que se fala muito em Scrum, ou seja, equipes pequenas, que equipes pequenas são ágeis por natureza. Ele começa esse documento falando assim, essa parte desse capítulo falando, uma cultura de colaboração suportada por comunicação e transparência por todos os indivíduos, equipes, divisões e organizações também fora da nossa organização. Ou seja, nós estamos falando de uma cultura de colaboração. Então esse um time ou uma equipe, mas time é mais forte que equipe. E equipe é mais forte que grupo, vocês concordam? Tem muita empresa que é um grupo de pessoas, outras já são equipes que atuam cada um por si, né? Não são todas juntas, cada um por si, competindo dentro da empresa entre si, que não faz sentido nenhum. Os competidores estão no mercado lá fora e a gente fica competindo com as áreas. E um time único, time assim integrado, a gente confia. Vocês concordam que a palavra time ela é forte no aspecto de confiança? Nós confiamos no nosso time, tá? Então, olha só. Uma organização ágil é aquela que é projetada para colaborar. Então, por isso que ele começa um time, esse conceito de cultura de colaboração. Então, a gente não colabora aqui para, é bonito colaborar, vamos nos abraçar, sejamos felizes todos. Não é isso. A gente colabora porque, se vocês concordam, e eu bato sempre na tecla com o conceito de VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, para quem deve achar assim, por que o Parzanello repete sempre as mesmas coisas? Porque nem todos assistem todos os vídeos desde o princípio. Então eu preciso repetir aqui para ficar didático. O que é o VUCA aqui apresentado? E eu tenho observado que nem todos os gestores sabem o que é isso. Ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, típico da nova economia digital. Então, se todos concordam com esse ambiente, que é extremamente complexo, acabou o tempo em que só uma pessoa, só uma organização é capaz de ditar o mercado, de resolver tudo sozinho, sem colaborar com ninguém. Até se vocês forem dizer assim, não, mas a Uber cresceu sozinha, ela não precisou. Claro que ela precisou da colaboração dos participantes da rede. Não é isso? Ela integra motoristas com os passageiros aqui, Se essas partes não colaborassem entre si, não haveria nenhum sistema de aplicativo funcionando. Ou seja, quanto mais colaborativo é o ambiente como um todo, mais agilidade de negócios a gente tem, ou seja, mais velocidade de transformação de negócios, maior escalabilidade e, como dizem as organizações exponenciais, maior capacidade de crescimento exponencial. E a gente defende sustentável, não é isso? Então, essa cultura que ela é projetada no mundo ágil já para ser colaborativa, essa organização, desde o princípio, a gente diz que a gente promove um senso de organização como um time, que nem eu falei. E aí o que eles dizem assim, ponto número 1, não deixe essa ideia de colaboração se tornar frágil. Ou seja, esse é um ponto interessante porque nós estamos falando de gestão de negócios. Ou seja, pense no aspecto de colaboração como um aspecto de sistema dinâmico capaz de suportar toda essa complexidade e trabalhar em rede mesmo, que tem uma capacidade adaptativa e de execução muito maior do que uma massa gigantesca, enorme, estática, com organizações de grande porte isoladas, que não operam em rede nem colaboram com o mercado, tá? Então, esse é o ponto que a gente diz aqui, que ele coloca assim, E outra coisa interessante no aspecto operacional, que não é só o colaborar pelo colaborar, vamos ser amigos, não é esse ponto. O colaboração também no aspecto extremamente operacional de reuniões. A gente está fazendo reunião, estamos trabalhando juntos, agora tudo tem que ser todo mundo junto, porque tudo é democrático. Isso não necessariamente é colaborativo, tá?
Isso é uma grande ineficiência, é um grande desperdício, ou seja, para colaborarmos de forma efetiva, a gente realmente começa a entender responsabilidades, autoridades, competências, capacidades, e a gente começa a entender a cadeia logística de valor, ou seja, fluxo de valor, entrega de valor. Então, por isso que eu acho interessante quando o Alistair Cockburn fala do coração da agilidade, que ele diz, a gente entrega valor de forma colaborativa. E a gente reflete sobre o valor e sobre a colaboração, se ela está sendo efetiva para a entrega. Se vocês já tiveram a experiência de colaborar com os clientes na forma de cocriação, eles cocriando com vocês enquanto fornecedores, ou o contrário, você sendo cliente de um fornecedor e vocês num ambiente de cocriação, de colaboração verdadeira, é muito mais efetivo, muito mais rápido, é muito mais eficiente e eficaz, não é isso? E por final ele diz que a gente melhora, então até melhorar a gente precisa colaborar na melhoria. Só para vocês terem uma ideia no aspecto final aqui desse tema introdutório aqui, ele diz assim, crítico para uma colaboração efetiva está realmente aquele padrão que é padrão no mundo ágil, assim, ó, é a transparência da informação. A gente não fala sempre nisso, se fala até em transparência radical, ou seja, todos... E outra coisa, essa transparência radical é, todo mundo tem que saber de tudo. Isso pode ser ineficiente. O que a gente quer é que todos tenham o direito de saber do que é necessário para fazer com eficácia aquilo que ganha responsabilidade para fazer. Vocês querem algo, porque às vezes me perguntam assim, mas na prática, como é que funciona? Na prática é, compartilhe suas informações com quem precisa. Traga pessoas, envolva, para de ser excludente e inclua nas suas reuniões. Ou seja, vou fazer uma abertura, uma análise estratégica de um programa de aceleração. Não, eu vou tirar o jurídico porque eles são muito críticos, eu vou tirar não sei quem porque eles não colaboram. Cara, traga eles e explique as regras de trabalho, explique o modelo de governança daquilo que a gente vai trabalhar e pergunte, você está afim de fazer parte disso mesmo? Porque a gente sabe que a gente precisa de vocês, da competência de vocês e até da autorização de vocês para fazer o que a gente pretende fazer. Então decida, você vai ajudar a organização a crescer ou você vai ser um impedimento? Lembram do Gestão de Pessoas, episódio anterior que já publicamos aí? Pois é, fala em ter empatia, que eu apresentei. O meu ponto da empatia acaba no momento que a outra parte não tem empatia nenhuma para o que a gente pretende fazer. Então, transparência e respeito são importantes aqui nesse sentimento de uma equipe, principalmente em tomadas de decisões e nos relacionamentos. Então eu não vou me estender muito, que pode ser meio redundante esse ponto aqui. Quem já trabalha com agilidade já sabe disso. Ele diz isso, confiança e respeito entre clientes, os parceiros aqui e as lideranças, certo? Então transparência é crucial para formar um espírito de um time. Por fim, óbvio que a gente pode usar ferramentas. E isso eu sempre falei quando eu lia o Manifesto Ágil, eu dizia assim, indivíduos e interações para nós são mais valiosos que processos e ferramentas. Só que muita gente diz assim, então vocês não têm processo, né? Não. Os nossos processos e as nossas ferramentas estimulam o crescimento e o desenvolvimento de nossos indivíduos e suas relações. Colaboração. Certo? Então é isso. Por isso que a gente gosta muito de workshops, por isso que a gente prefere muito o trabalho colaborativo. Fazer pesquisa, mandar pessoas preencherem questionários não é nada colaborativo, sabe? Eu só pedi que alguém preenchesse um questionário. Ele não veio para trabalhar com a gente. Vamos lá, as 3 dicas do Business Agility Institute para esse tema de um time, cultura, certo? Comunique o propósito maior da organização. Comece por aqui. Esse é um ponto interessante, né? Quer dizer assim, além da visão da organização, as pessoas necessitam comprar esse propósito maior. Elas necessitam comprar porque, principalmente profissionais do conhecimento, eles se motivam por algo muito maior do que aquilo pura e simplesmente de trabalhar todo dia em nível operacional, entregar os recursos que foram solicitados, ok, elevei a capacidade, gerei resultado, mas não, a gente quer transformar o mundo, a gente quer ser movido por grandes problemas de negócio, grandes desafios. Hoje eu tenho lançado muito esse desafio.
para quem tem trabalhado comigo e está se unindo até num time maior aí, em cima do Agile Business Owner. Ou seja, esse Business Owner, se vocês observarem, não tem uma clara definição sobre o seu papel, assim, enquanto competências, habilidades, modelos de liderança, responsabilidades, suas práticas diárias, semanais, mensais, trimestrais. Ou seja, a gente está trabalhando em cima disso. Muito em breve a gente vai publicar aqui nesse canal e também num site que eu vou anunciar, tá? Mas esse é o ponto. Comunique um propósito maior da organização que provavelmente você vai conseguir um espírito de um time. Outro, organize a equipe. E quando a gente fala de organizar a equipe, não é só estrutura, não é estrutura funcional, muito menos hierárquica. A gente está falando em estrutura funcional de responsabilidades, por exemplo, liderança sobre produto, liderança de negócios, quem é sponsor, quem tem responsabilidade sobre user experience, sobre desenvolvimento, sobre operations. Se eu for pegar lá o DevOps, Development and Operations, lá o desenvolvimento e operações, acho que eu já falei aqui no canal outro dia, vou falar de novo. DevOps já evoluiu para Sec, não é isso? DevOps Sec, desenvolvimento, operações e segurança. Eu vou dizer, gente, eu vou cantar uma pedra aqui, futurista aqui. Nunca foi só isso. Eu espero que chegue um dia em que falem que é CUSBIS Pro DevOps Sec. Customer, Business, Product, que suporta Business, Development, Operations and Security. É essa cadeia inteira aqui que tem que estar trabalhando. Então, quem tem responsabilidade sobre quem? Como que a gente organiza todo esse time? Então, organizar o time é interessante porque não é só a estrutura, mas sim suas políticas, modelo de governança. Modelo de governança até as práticas de revisão, de planejamento, de retrospectiva. Ah, não, porque o Scrum diz isso, ou o Kanban diz que fulano não deve fazer isso porque é gargalo. Eu não quero ficar brigando entre metodologias. O que a gente sabe é que a gente tem que criar uma cultura de APDCL, análise, planejamento, execução, verificação e aprendizagem. É isso que a gente precisa. Muita gente mata o análise porque acha que planejamento já é análise. Planejamento não é análise. Então, organize a equipe por quem tem a responsabilidade, quando faz isso, qual a estrutura, que ferramentas usam, que processos executam. Ah, isso tradicionalmente era feito pela área da qualidade ou a área de processos. Não, é um time auto-organizado. O time é responsável por fazer isso, organizar isso e ter seu poder. Não é isso? É isso. Vamos adiante então, o final. Consiga que as pessoas comprem essa ideia, esse gain buy-in, ou seja, conseguir ganhar esse engajamento, essa entrada nesse sentimento de um time. O que ele coloca aqui? No mundo de equipe, na parte de equipe individual agora, ele fala, conserve os times pequenos, elimine as políticas da sua cultura organizacional, que é muito difícil dependendo do contexto, tá? Construa uma cultura de, ok, eu desacordo, mas eu me comprometo com isso, porque eu me entendi o todo, mas não sei se é a melhor forma de fazer. Eu não posso dizer o seguinte, não, eu desacordo e não vou fazer, estou em desacordo e não vou fazer nada disso. Não, para aí, só um pouquinho. Se você entendeu que a maioria das partes apresenta dessa forma, eu entendi e me comprometo com isso. Aí vem um ponto do discordo também, estou em desacordo. Olha só, por que eu estou em desacordo? Será que eu não tive vamos dizer assim, a empatia para com os outros? Eu não fui capaz de descer do meu pedestal, me despir das minhas crenças que acabaram se tornando limitantes e não entender o que eles estão defendendo, qual é o valor ali para dizer, perfeito, eu entendi o que vocês estão defendendo aqui e eu aceito nessa parte ser assim. Agora, reconheça da outra forma, se você acredita que você está certo, você não está tendo competência de passar, de comunicar, de passar a sua ideia, de engajar as pessoas na sua visão, porque você não está sabendo conduzi-las para aquele outro lado, tá? Então, eles falam isso nesse aspecto e também como é que eu ganho esse buy-in, esse engajamento, essa compra. Estou dentro com vocês, com essa cultura do mundo externo aos times, de uma forma muito simples, como a gente faz em negócios. Mostre meus resultados.
E isso eles falam ali bem assim, ó, mostre-me o valor que vocês geram para o negócio. E não é assim, a gente já está auto-organizado, a gente está rodando agora sprints, a gente está rodando Kanban, já trabalhamos limitando o IP. Cadê o resultado para o negócio? Me mostre redução de lead time, me mostre elevação de capacidade, me mostre conquista até de resultados finais mesmo, de financeiros, cliente, satisfação do cliente, perspectiva do cliente, aumento de cliente e de mercado também, até de propósito maior. Esses são os resultados que a gente quer. E fora, partes interessadas, stakeholders, só vão comprar essa ideia se você mostrar resultados, tá? Então vamos lá. Comunique um propósito maior, organize a equipe e dê um jeito de fazer com que os caras entrem, comprem essa ideia aqui de mudança de agilidade de negócios. Não preciso dizer que isso está dentro da liderança, como eu falei no início, e é o grande poder de inspiração e transformação dos líderes visionários e coaches. Perfeito? No próximo episódio, a gente encerra essa dimensão liderança com o tema agilidade estratégica, tá? Até mais, um abraço.